Olá, turma, bom dia! Estamos indo aqui para a nossa 7ª videoaula, né? Atividade prevista aí para dia 9 de abril de 2021. Tá? Para esta aula, nós temos aqui programado inicialmente uma atividade de matemática. Tá? A gente apresenta primeiro para vocês ali o produto, né? Que é a farinha lá, né? O floco a farinha de milho flocada para se fazer cuscuz. E a gente coloca aqui, ó, hora de investigar a tabela nutricional do principal ingrediente do cuscuz, que é lá a farinha flocada, a farinha de milho. Todos os alimentos, né, que nós consumimos, eles costumam ter na embalagem lá uma tabelinha, tá, com os valores nutricionais daquele alimento, o que contém o alimento. Tá? E aqui nós estamos apresentando aqui esse produto usado para fazer o cuscuz. Né? E aqui nós temos as informações, né, que são a informação nutricional obrigatória. Então, uma tabelinha similar a essa, tá? Onde aparece ali a quantidade por porção. Okay? Aí temos aqui ó, o valor energético, os carboidratos, as proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, né? E aí costuma ter lá quanto que tem o produto, né? Por grama ou por miligramas, né? E qual é a porcentagem diária que aquela quantidade ela é necessária. Então, por exemplo, tem tantos gramas de carboidrato. Esses tantos gramas eles equivalem a quantos por cento do que uma pessoa tem que consumir por dia. Então, geralmente é assim que vem a tabela nutricional do alimento. Então, vem lá, né, os itens, a quantidade que tem e quantos por cento esses itens equivalem lá ao valor diário que nós temos que consumir. Tá bom? E aí nós temos aqui algumas explicações. O que é gordura trans, né? Gordura trans são os produtos industrializados, né? É aquilo que o organismo não necessita. Tá? E geralmente a porcentagem desse valor não está estabelecido. Ok? Então são alguns itens que são adicionados, né, quando o produto está sendo industrializado, geralmente para que o produto seja conservado por mais tempo, né? Então são chamados conservantes e o corpo não precisa disso, tá? Então essa gordura trans aí, em grandes quantidades ela vai fazer mal para o corpo humano. Tá? Fibra. As fibras aqui no caso têm origem vegetal, né? E é interessante consumir alimentos com valor alto, né, da porcentagem diária. Que fibras faz bem para o corpo humano, ela trabalha ali na regulação do funcionamento do sistema digestivo, né, do nosso intestino. Tá? Então fibras é bom para isso. O sódio, né, a quantidade de sódio que vem no alimento. O sódio é o sal, né, sal de cozinha que a gente costuma ter em casa. E muitos alimentos já têm em sua composição o sódio, principalmente os alimentos industrializados, né? Os alimentos naturais não têm, né, esse sódio como tem os industrializados. Tá? E a gente tem que procurar sempre alimentos que tenham um valor baixo de sódio, principalmente porque quando a gente está preparando os pratos, né, para que a gente possa consumir, a gente já adiciona o sal como um dos temperos, né? Então, se eu coloco o sal em um alimento que já vem com bastante sódio, né, da indústria, da fábrica, aí você vai estar consumindo uma porcentagem muito alta. E isso faz mal, principalmente para o sistema circulatório. Tá? Pessoas, por exemplo, que sofrem de pressão alta ou de hipertensão, têm que consumir bem pouco sódio, ou seja, pouco sal. Tá? Assim como a gordura trans também, ela faz mal para quem tem problema de circulação e de hipertensão. Gordura saturada tem origem animal e também devemos preferir alimentos com valor baixo, né, na porcentagem diária. Tá? Tem até a recomendação aqui, ó, que tem que ser menor do que 10% lá, né, do valor diário que a gente tem que consumir. Tá bom? Então, todos os produtos que você for lá olhar no mercado, né, na hora que for comprar, você vai encontrar essa tabela ou uma tabela similar a essa no verso da embalagem. Você vai achar isso no arroz, na farinha, no molho de tomate, no feijão, na manteiga ou margarina, né? Todos os produtos que costumam vir com uma embalagem bonitinha, né, vedada, como é o caso dessa foto aí, tem esse valor, né, essa tabela nutricional.
E quem está interessado lá em ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, tem que se preocupar com alimentos que se enquadram, né, que essa tabela nutricional se enquadra aí no valor ideal para o corpo humano. Tá bom? E aí, baseado lá nas informações, a gente trouxe aqui uma tabela. Essa tabela aí, ela se refere, né, ao floco, né, a farinha flocada de milho, né? E você vai consultar a tabela para responder essas perguntas. Então, nós temos aqui informação nutricional numa porção de 50 gramas, equivalente aí equivale a uma xícara de chá. Tá? Não sei se está legível aqui na apresentação do vídeo, né? Porque quando a gente amplia um pouquinho a imagem no vídeo, ela perde um pouco o foco. Talvez na folha impressa vocês consigam enxergar melhor. Né? Então, como eu mostrei lá no exemplo anterior, nós temos aqui os itens que compõem o alimento. Então, nós temos lá o valor energético, os carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar, sódio, colesterol. Aqui está difícil de ler, né? Mas é cálcio que está escrito e ferro. Tá? Então, a quantidade por porção. Então, cada porção de 50 gramas, né, tem essa quantidade aqui, 180 calorias, igual ali a 766 kJ, né? Carboidratos, 41 gramas, proteínas, 4 gramas, gorduras totais, 0,6 gramas, saturadas, 0 gramas, gorduras trans, 0 gramas, fibra alimentar, 1,6 gramas, e o restante aqui, sódio, colesterol, cálcio e ferro, está tudo 0 gramas. Tá? E aqui a porcentagem. Essa quantidade que aparece aqui, ela equivale a 9% do valor diário, no caso, o valor energético. 41 gramas aqui de carboidratos equivale a 14% do valor diário que nós temos que consumir. As proteínas, equivale a 5 gramas. Gorduras trans, 5 gramas não, né? 5%, perdão. 0,6 gramas, 1%. A fibra alimentar equivale a 6%, e isso numa porção de 50 gramas. Ele tem aqui o valor em porcentagem daquilo que nós temos que consumir num dia. VD é valor diário. Tá? Aí, baseado nessa tabelinha, você vai responder aqui. Número 1. Qual é a unidade de medida que representa uma porção? Então, uma porção aqui tem uma unidade de medida. Aqui, Qual é a unidade de medida? 2. Qual é a quantidade de sódio presente em uma porção? Você vai procurar na tabela o sódio e ver a quantidade. Não é a porcentagem do valor diário, é a quantidade em gramas ou miligramas. 3. Se a pessoa comer 2 porções, qual é a quantidade total de proteínas? Uma porção 50 gramas, então eu tenho aqui a quantidade referente a 50 gramas. Ou a uma porção. Se ela comer 2 porções, quantas proteínas ela vai mandar lá para o organismo? Exercício 4, qual é o valor energético de uma porção? E depois você vai completar com as informações nutricionais de acordo com a tabela. Aqui você vai copiar as informações da tabela. Carboidratos, gorduras totais, fibra alimentar e ácido fólico. Ali na lista não aparece ácido fólico, né? Então você deixa 0 se você não encontrar. Na legenda ali também não aparece. Tá bom? Depois da atividade de língua portuguesa, nós temos um texto aqui, tá? E é uma notícia. A gente vai trabalhar ortografia, né? Interpretação e ortografia. Então, leia abaixo a notícia que Luísa encontrou em suas pesquisas. Então tá lá, fortalecer a imunidade do corpo é essencial em tempos de pandemia. Nutricionista alerta que o intestino desequilibrado interfere na imunidade. Seguir os protocolos de segurança contra o novo coronavírus, como usar máscara, higienizar as mãos constantemente e manter o isolamento social, é essencial para evitarmos a contaminação pela Covid-19. Mas os cuidados devem ir além. Fortalecer a imunidade do corpo com uma alimentação saudável, por exemplo, é também fundamental no enfrentamento da doença. Como o sistema imunológico é responsável pela defesa do nosso organismo,
contra os agentes externos, né, bactérias, fungos e vírus, é importante que ele funcione bem. Apesar de não existir um alimento ou vitamina capaz de combater a Covid, especialistas afirmam que há nutrientes que auxiliam o corpo na defesa de infecções. Segundo a nutricionista Tayana Albuquerque, mestre em neurociências e biologia celular, precisamos de alimentos ricos em vitaminas C, A, D, E, zinco e selênio principalmente. As frutas cítricas são ricas em vitamina C. As frutas e legumes alaranjados ou avermelhados são ricas em vitamina A. O abacate, o azeite de oliva e o azeite de oliva, ricas em vitamina E. As oleaginosas, né, são ricas em zinco e selênio, sendo a castanha do Pará a melhor fonte. A castanha do Pará é um alimento que se encaixa aqui nas oleaginosas, palavrinha-chave de falar, né? A nutricionista lista ainda outros alimentos que possuem substâncias capazes de fortalecer a imunidade, como o chá verde, a cúrcuma, que é o açafrão, né? Alho, própolis e a cebola. Mas, segundo ela, a ingestão desses alimentos por pacientes com Covid merece considerações. Depende muito dos sintomas da doença, pois em algumas pessoas as reações gastrointestinais são mais fortes. E nesses casos entramos com o aporte da suplementação. Explica ela. Quando ela fala suplementação aqui, seriam, né, alguns medicamentos que servem como suplementos para a alimentação, tá? Como vitaminas produzidas, né, em laboratório. Tá bom? Então essa é a notícia, é um texto que é uma notícia. Em cima dela nós temos algumas questões aqui. Tá? Aqui, ó. Aliás, não, tem o restinho do texto aqui, né? Então a emboscada aqui não apareceu. Para aumentar a imunidade, a nutricionista ressalta que os alimentos devem ser consumidos diariamente, de forma balanceada, já que alguns estudos já demonstraram que um intestino desequilibrado interfere na imunidade e aumenta a chance de agravar a Covid ou até mesmo interferir no efeito esperado pela vacina. Tá? Então aqui nós adaptamos esse texto de uma notícia que estava nesse site aqui, ó. Tá? belém.com.br/notícias, aí vem o título da notícia lá. Bom? Então, analisando o texto, responda em seu caderno. A. Qual o título da notícia? B. Qual a fonte pesquisada, ou seja, de onde nós tiramos a notícia? C. Quais são os alimentos que são capazes de fortalecer a imunidade? E D. Segundo a nutricionista Tayana Albuquerque, quais alimentos precisamos, ou de quais alimentos precisamos. Tá? Então essas são as questões sobre o texto, que é uma notícia. Beleza? Essas são as atividades previstas para essa data. Tá? Qualquer dúvida lá, vocês me consultem pelo WhatsApp. Tá bom? Tenham um bom dia e bons estudos. Tchau!